Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 12ª aula. Nesta aula, nós estudaremos brevemente o cânon 1067, que tratam sobre as publicações e as proclamas. A Conferência dos Bispos, então aqui neste caso, o cânon 1067, o legislador está conferindo à Conferência dos Bispos a faculdade ou poder para legislar em relação a estas questões das normas sobre o exame dos noivos e sobre os proclamas matrimoniais e outros meios oportunos para se fazerem as investigações que são necessárias antes do matrimônio. Se vocês olharem lá no Código de Direito Canônico, no cânon 1067, vocês verão que na frente do cânon 1067, tem uma bolinha preta. Aquela bolinha preta significa que existe uma legislação complementar dada pela Conferência dos Bispos, no caso do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E esta legislação complementar nós a encontramos ao final do Código de Direito Canônico, que em relação ao cânon 1067 está na página 760 da última edição do Código de Direito Canônico, aqui a edição brasileira. Então, vejam bem, olhando um pouco, depois lá na legislação complementar, que nós vamos ver logo em seguida, são normas dadas pela Conferência dos Bispos para o exame dos noivos, sobre as proclamas matrimoniais e outros meios oportunos para se fazerem as investigações que são necessárias antes do matrimônio. E assim, tudo cuidadosamente observado, possa o pároco proceder à assistência do matrimônio. Então, por isso que se faz o chamado ou a chamada habilitação matrimonial ou o chamado processículo antes da celebração do matrimônio. Lembrem-se que nós não falamos cerimônia do matrimônio, pois todos os sacramentos são celebrações, célebre ações de Cristo e da Igreja. As publicações ou as proclamas não são mais obrigatórias pelo direito comum, porque as investigações necessárias podem ser realizadas também por outros meios. A sua conservação, na forma oral ou escrita, depende da deliberação da Conferência Episcopal, que nós veremos em seguida. O pároco, por sua vez, pode proceder à assistência do matrimônio depois de cumprir todas as formalidades prescritas. Nas perguntas que serão realizadas, vejam bem, isso aqui é uma questão muito importante. No momento da entrevista, se recomenda muita discrição e prudência, da mesma forma que se recomenda ao confessor no sacramento da penitência. A discrição e prudência é recomendada nas perguntas referentes aos impedimentos e circunstâncias que possam expor o noivo ou a noiva a uma situação de vergonha. Porém, esta discrição e prudência não significa que a entrevista não deva acontecer de forma clara, para que o pároco, que é um dever do pároco, esta investigação
preliminar é um dever do pároco, deve ser clara, para que a pessoa tome consciência sobre o que implica contrair matrimônio. Então, sobre esta consciência, é necessário que o pároco tenha conhecimento de todos os impedimentos, né, ou circunstâncias que possam impedir este matrimônio. Se nós olharmos no cânon 530, no número 4, nós vamos ver que compete ao pároco a função de assistir aos matrimônios e dar a bênção nupcial. É claro que o pároco pode delegar também esta função ao seu vigário ou pode delegar também a outro padre para que possa realizar, ou um padre ou um diácono, que são os ministros ordinários assistentes do sacramento do matrimônio. Na maioria das entrevistas, quando o noivo ou a noiva é interrogado ou interrogada sobre algum impedimento, infelizmente, não se explica do que se tratam estes impedimentos. E já aconteceram, ou já aconteceu, que um primo se casou com uma prima, que depois nós vamos ver como é que se faz esta contagem, que no direito canônico, esta contagem se diz quarto grau da consanguinidade na linha colateral, sem devida dispensa. E então, sem esta devida dispensa, até o quarto grau da linha colateral, o matrimônio é nulo. Então, teria sido evitado uma dor de cabeça tremenda para os dois se o entrevistador tivesse comentado do que se tratam estes impedimentos. Então, simplesmente porque o entrevistador não esclareceu que os impedimentos são 12, não mais do que esses, apenas estes: idade, impotência, vínculo matrimonial anterior, válido, né? Ou que não tenha sido declarado nulo, disparidade de culto, ordens sagradas, voto público perpétuo, rapto, crime, consanguinidade até o quarto grau, afinidade na linha reta, em toda a linha reta, honestidade pública no primeiro grau da linha reta e parentesco legal. Então, estes 12 impedimentos dirimentes, que tornam o matrimônio nulo, estes impedimentos dirimentes que tornam a pessoa incapaz de contrair matrimônio, precisam ser explicados no momento da entrevista com os noivos. Então, quais são as normas estabelecidas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil? Para a celebração do matrimônio, deve ser instruído na paróquia, olha aqui, na paróquia, o processo de habilitação matrimonial como segue. Então, o que está sendo determinado? O pároco, ou quem responde legitimamente pela paróquia, que pode ser que a paróquia tenha um administrador paroquial, ou comunidade, tenha obrigatoriamente, um colóquio, ou seja, uma conversa pessoal com cada um dos nubentes separadamente, porque pode ser que um tenha vergonha de falar sobre algum possível impedimento ou sobre uma possível vontade simulada, teria esta dificuldade de falar na frente um do outro, como aconteceu em um caso que está sendo julgado aqui no Tribunal Eclesiástico, que o noivo positivamente respondeu na habilitação matrimonial que estava casando contra a sua vontade. Para comprovar se gozam de plena liberdade, e se estão livres, ou seja, de plena liberdade, de capacidade, de acordo com o cânon 1095, de liberdade interior, se não estão sendo também coagidos ou de alguma forma obrigados,
e se estão livres, né, de qualquer impedimento ou proibição canônica, notadamente quanto aos cânones 1071, 1083, 1094 e 1194. Então, esta entrevista ela é obrigatória e deve acontecer separadamente. Pode depois falar com os dois juntos? Pode, mas ela precisa acontecer separadamente. Apresentem-se os seguintes documentos: formulário devidamente preenchido, contendo dados pessoais e declaração assinada pelos nubentes que não estão detidos ou proibidos por qualquer impedimento ou proibição e que aceitam o sacramento do matrimônio, porque pode ser que eles, por motivo de fé, não aceitam, né, o matrimônio como ele é ensinado pela Igreja Católica. E então pode ser aqui que exista uma vontade simulatória, né, uma negação da sacramentalidade do matrimônio. Então é preciso verificar se os noivos aceitam o sacramento do matrimônio tal como a Igreja Católica o entende, incluindo a unidade e a indissolubilidade, né? Principalmente neste caso da indissolubilidade, que hoje nós vivemos uma sociedade divorcista e muitos noivos contraem matrimônio a modo de experiência. Se der certo, nós continuamos. Se não der certo, nós separamos, ou seja, no momento do consentimento já está presente positivamente a negação da indissolubilidade do matrimônio. Então, isso precisa ficar muito bem explicitado e explicado nesse momento da entrevista. Que também é necessário certidão autêntica de batismo. O que é uma certidão autêntica de batismo? Expedida pela paróquia ou pela cúria diocesana, assinada pelo seu pároco ou pelo seu vigário. Secretário e secretária não assinam, assinam autenticamente a certidão de batismo o pároco, né, ou o bispo diocesano, ou o chanceler da cúria ou o vice-chanceler. Expedida expressamente para casamento. Então, quando se for fazer o pedido da certidão de batismo, deve-se colocar lá para motivos de matrimônio. E com data não anterior a 6 meses da apresentação da mesma, ou seja, não serve aquela certidãozinha antiga, já amarelada, que foi recebida na ocasião do batismo. Então, é necessário que se requeira uma outra certidão que não tenha mais do que 6 meses de quando ela for apresentada na paróquia. Então, vejam bem que estes 6 meses não se trata em relação à data do matrimônio, mas sim em relação à data em que ela foi apresentada na paróquia, incluindo eventuais anotações marginais do livro de batizados. Em vários casos, já se descobriu, quando se pediu esta nova certidão de batismo, que ou o noivo ou a noiva já tinha contraído um matrimônio anterior e que este matrimônio não tenha sido declarado nulo e que, portanto, estava sob um impedimento dirimente de um matrimônio anterior. Depois, no caso de viúvos ou viúvo ou viúva, atestado de óbito do cônjuge anterior, quando se trata de nubente viúvo, comprovante de habilitação para o casamento civil, mesmo que ainda não tenham contraído o matrimônio civil, mas o comprovante de habilitação para o casamento civil, nós vamos ver logo em seguida nos cânones, principalmente no cânon 1071, que se o matrimônio for celebrado, o matrimônio religioso for celebrado sem o casamento civil, requer-se a licença do ordinário local. Então, por requerer a licença
do ordinário local, então ela pode ser dada pelo bispo diocesano, ela pode ser dada pelo vigário geral e pode ser dada também pelo vigário episcopal. Outros documentos eventualmente necessários ou requeridos pelo bispo diocesano. Então, além daqueles documentos necessários requeridos, né, pela Conferência dos Bispos, podem ser que existam outros documentos também requeridos pelo bispo diocesano. Quanto às proclamas, faça-se a publicação do futuro matrimônio no modo e prazo determinados pelo bispo diocesano. Então, esse daqui a conferência não está determinando. Então, quem determina de que forma a publicação será feita, os prazos será determinada então pelo bispo diocesano. Vejam que aqui a conferência não diz ordinário local, porque o ordinário local, né, o vigário geral e o vigário episcopal, eles não têm poder legislativo, apenas poder executivo. Quem tem poder legislativo na diocese é o bispo diocesano. Então, sobre estas questões que se tratam, é claro, de leis para a diocese, só pode legislar o bispo diocesano. Se um dos nubentes residir em outra paróquia ou diocese, olhem bem isso daqui, diferente daquela em que for instituído o processo de habilitação matrimonial, serão recolhidas informações e se farão as proclamas também na paróquia daquele nubente. Então, vamos supor uma moça que está namorando um rapaz de São Paulo, né, em uma das paróquias de São Paulo, e ele reside lá e ela reside aqui, e eles vão casar aqui. Então, neste caso, que como eles vão casar aqui, eles vão realizar aqui a habilitação matrimonial. As proclamas serão realizadas aqui na paróquia, mas também deverão ser realizadas na paróquia em que o noivo está residindo lá em São Paulo e que ele está participando. Se for constatada a existência de algum impedimento ou proibição canônica, o pároco deve comunicá-la aos nubentes e, conforme o caso, encaminhar o pedido de dispensa ou de licença. A licença está em relação ao cânon 1071 e a dispensa está em relação aos 12 impedimentos dirimentes, sabendo que alguns impedimentos dirimentes que são de direito divino não podem ser dispensados e aqueles que então são de direito eclesiástico podem ser dispensados ou pelo bispo diocesano ou pelo próprio Romano Pontífice, como nós veremos depois nas aulas futuras. Cuide-se da preparação doutrinal e espiritual dos nubentes, conforme as determinações concretas de cada diocese. Então, aqui a Conferência dos Bispos não está determinando para todo o Brasil. Então, deixa a critério do bispo diocesano que determine como que se dará, então, esta preparação doutrinal e espiritual dos nubentes. Então, assim, hoje nós concluímos esta nossa 12ª aula.